Então, nós entramos com essa onda encantada da serpente, nós entramos na corte da magia. Então, ela é o ponto de partida para a magia da vida. Ela é o ponto de partida para a magia da vida. E a magia da vida, a natureza nos ensina, é só abundância. É só abundância, beleza, exuberância. Se a gente não está fazendo a magia da vida nos trazer beleza, abundância e exuberância, nós não estamos fazendo a magia branca bonita, não. Muito bem, então vamos ver, né, qual é o que o selo da serpente nos orienta, como utilizar essa energia e agora potencializada por esses 10 portais de ativação galáctica, certo? Então eu trouxe aqui o primeiro sintoma, né, de uma, como é que eu vou te dizer, de uma opressão, de uma doença. O primeiro sintoma da doença da humanidade é essa serpente, é a maneira como a gente vê a serpente. A gente vê a serpente assim, olha, como algo ameaçador, como a representação daquilo que pode nos matar, né? A gente é vida e a gente enxerga como morte, para você ter uma ideia. E algo que nos ameaça. Então, quando a gente vê, eu acho que a serpente está pau a pau com a barata, né? A gente, quando vê uma serpente, a gente só pensa uma maneira de eliminá-la, percebe? No entanto, a serpente, ela tá ali, aí ela já está podada. Aí ela já está de forma errônea colocada na nossa mente, na nossa alma, imprintada, é um print colocado na nossa alma com relação à serpente, fora a história de que a serpente é que tentou a Eva a comer a maçã e a cometer o pecado original. Meu Deus do céu, meu Deus, ó deusa, ilumina as mentes de quem me vê e me ouve agora. Veja quanta opressão. A serpente é a responsável, é o diabo. Ela representa o Satanás que tentou a Eva a mulher, a comer, a morder a maçã, o fruto proibido. E foi daí que a pobre Eva, tentada pela malévola serpente, cometeu o pecado original. E aí, nós, lindos e maravilhosos seres que somos frutos do pecado original. Pelo amor de Deus, 7 direções galácticas, me ajudem aqui a mostrar o quanto dessa história é opressora, é paralisante, é pegar tudo de mais sagrado e instintivo no que se refere à nossa força vital e colocar nesse lugar do diabólico, do malévolo, da fraqueza, coloca a mulher como a fraca que comeu a maçã e que comer a maçã, que é aquela mordida na maçã suculenta, que era para ser uma coisa prazerosa, vira a fonte do pecado original. Percebe? Escreve para mim nos comentários se você percebe isso. Porque, sei lá, né, gente? 2023, né? 2023. Criança morrendo na escola com machadada na cabeça. Não é sacanagem, não. Sabe? É essa força. É essa força que é oprimida, reprimida, oprimida, reprimida, oprimida, reprimida, por uma série de expressões que desde criancinha a gente vai aprendendo, sabe, a diminuir o bullying uns aos outros pela expressão natural, criativa de uma criança, de um ser humano, num brainstorm, numa viajada que dá e tem um comportamento criativo diferente, divergente, e a gente vai oprimindo tudo que é divergente. Por quê? Porque tem que seguir esse padrão aqui, ó, esse padrão único de uma serpente, sabe, que está amputada do seu outro lado. Porque, na realidade, essa serpente, ela é assim, olha.
Ela não é una. Ela não é una. Ela é dupla. Ela é dupla. E agora vamos lá, vamos comigo. Que duplicidade é essa? É a duplicidade representada em tudo que você sabe que é duplo, dual no nosso mundo. Para começar, o masculino e o feminino. O masculino e o feminino. Vamos de novo. É tão sagrado o masculino quanto o feminino. É tão sagrado o masculino quanto o feminino. Gente, precisa repetir isso muitas vezes, porque são milênios, sabe, que a gente está ouvindo isso. É tão sagrado o masculino, tá aqui, ó, o masculino e o feminino. Tanto que o caduceu, que é esse bastão, que quando ele se dispõe das duas faces, feminina e masculina, ele aciona, então, a sua coluna central. Aí a energia sobe. Ao energia subir, veja o que nós ganhamos: as asas angelicais. Por quê? Porque nós viramos anjos? Não, mas porque a gente alcança a consciência angelical. E a consciência angelical é a consciência 1/8 acima. A consciência da 4D, a consciência de que somos seres celestiais, que viemos das estrelas, a consciência de que somos um. Desde essa experiência da energia da Kundalini, que sobe quando nós equilibramos corretamente o masculino e o feminino, até a consciência de que somos um enquanto humanidade no serviço planetário, em sua existência planetária. Percebe? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E isso nos foi podado por todas não vamos generalizar para a gente não correr o risco, mas por um discurso religioso, imoral e de uma falsa moral. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a gente encontra o verdadeiro significado dessa energia kundalínica quando a gente assume equilibradamente essas duas pontas, o masculino e o feminino, como presentes e sagrados. A gente encontra a sabedoria e esse conhecimento guardado nas sociedades secretas do século passado, agora retrasado, né? Então, 1890, que foi um momento perto de uma virada de milênio, né? Que sempre que a gente tem uma virada de milênio, são datas assim, são efemérides que trazem muita força, trazem muita luz. Então, acontece de grupos de seres humanos se reunirem, né, e vão dando força um para o outro no exercício da permissão, da interpretação das energias vitais de uma forma mais sagrada e divina. Então, é por isso que a gente encontra nas sociedades secretas esse conhecimento. Isso aqui olha aqui, o que está escrito? Os 7 dias da criação e as grandes 4 iniciações espirituais, iniciações esotéricas. Este panfleto aqui, essa figura aqui, é da Sociedade Rosa Cruz. Sociedade Rosa Cruz. Olha lá, é uma serpente negra, preta e uma serpente branca. Então, é o branco e o preto, é o claro e escuro, é o masculino e é o feminino. Tá certo?
Então, aqui também, olha, Deus aqui em cima, né? Aqui a gente tem o caminho iniciático de 4 etapas, ele ocorre aqui no bastão do centro, mas esse bastão só é ligado se eu tiver essas duas energias aqui equilibradas de um lado e de outro. Porque quando elas se cruzam aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui. Quando essas energias se cruzam, é que elas impulsionam essa energia do centro para cima. Entende? Então, se eu tenho aqui o masculino e o feminino, a energia orgásmica aqui, quando elas se cruzam, elas impulsionam aqui para cima. Aí tem um outro cruzamento aqui, ela dá outro pulso para cima. E com outro cruzamento aqui, ela dá outro pulso aqui para cima. Então eu posso ir capengando, né? Eu vou aqui de um lado, aqui em cima, e desço, porque eu não tenho a força do outro lado. Eu vou pelo outro lado e subo até aqui e desço, porque eu não tenho a força do outro lado. Ou eu me equilibro e uso essas duas forças vitais ao mesmo tempo para impulsionar essa energia vital até a expansão da consciência, uma oitava acima. Então, gente, a energia da serpente é essa energia que deveria ser sagrada e que está representada no arcano maior do diabo. Olha só como é que ele está representado aí. Olha aqui que lindo. Olha como está tudo inscrito no tarô. Você pode abrir uma sociedade esotérica, você pode fazer o seu caminho iniciático só estudando os arcanos maiores do tarô. Olha aqui, o que esse arcano do diabo mostra? Ele mostra que ele tem aqui o feminino, são duas energias, o feminino e o masculino. E aí ele mostra o quê? Que essas energias estão fazendo o quê? Dançando. Elas dançam. Ó, elas dançam. Presta atenção como elas dançam. Ó, tá vendo? Elas dançam para alcançar este poder aqui diabólico que a gente aprendeu, né? Que é horrível, que é horroroso, ó, meio homem, meio animal, né? Por quê? Porque o diabo revela a divisão. Estamos divididos. Então ele revela a nossa divisão. Ele fala, gente, olha só, a nossa força magnetizadora, porque o diabo ele está representando uma letra chamada Samek, que é uma letra que é mais ou menos representada assim, tá? Eu não sei desenhar letras hebraicas, mas ela é mais ou menos representada assim. Se eu tivesse que fazer ela bonitinha, né? Faria algo assim. Então, ela representa uma energia que circula em torno de um centro. Essa olha, você vê aqui, ó, por essa caverninha aqui atrás, ó, você vê que ela está mostrando que a energia circula. Essa é a força do magnetismo. A força do magnetismo está representada aqui no arcano maior do diabo e está revelando para a gente o seguinte, ó, está dividido, tá? Ela tá desligada, digamos assim. Enquanto a gente estiver lidando com o masculino separado do feminino, a gente não liga esse magnetismo. A gente só liga esse magnetismo quando a gente une o masculino e o feminino. Essa união está dentro de nós. Isso não significa que nós precisamos do outro, mas isso significa que a gente precisa unir dentro de nós o claro e o escuro, a luz e a sombra, ou como eu sempre digo, a nossa personalidade, que é a expressão masculina, ativa, externa, com a nossa alma, que é a nossa expressão feminina, passiva, interna. Quando a gente une a personalidade com a alma, a gente magnetiza o que a gente quer. É a lei da atração, a lei da atração, a lei da abundância. A gente vibra magnetizando o que a gente quer, que é o que está representado também aqui. Olha lá, né? É o mago. O mago, sozinho, ele é capaz de colocar em andamento o universo que matematicamente vai responder com a mesma ação em sentido contrário.
ou seja, a mesma vibração em sentido contrário. Então, se eu vibro aqui o meu sonho, né, eu atraio para mim tudo aquilo que eu quiser. É a lei da atração. Então, esse diabo, ele na verdade, ele foi deturpado. Por isso que as pessoas quando falam para mim, Cláudia, você não vai dar o curso de tarot de Tzolk'in? Vou. Mas você precisa conhecer bem o tarô, precisa entender bem o que o tarô representa na nossa psique, para você poder fazer as conexões tarot de Tzolk'in. Por quê? Porque o tarô é um instrumento que codifica a alma humana no exato momento que os cabalistas sacaram que iam acontecer a Dark Ages, que ia acontecer essa invasão dominadora da raça humana. Então, todo o tarô, ele já te avisa, ele já te revela, olha, tá assim, né? Por isso que o diabo, que deveria ser lindo, maravilhoso, só luz, porque é a força magnetizadora que faz com que a gente realize o que a gente quiser, veio na figura do diabo. Os cabalistas sabiam o que ia acontecer, por isso eles codificaram toda a dinâmica da psique humana no baralho. Que eles sabiam que os livros e os escritos iam ser queimados. Eles previram. É previsível. Nós, se quisermos, seremos previsíveis. Só que a gente está na horinha de deixar de ser previsível. Porque senão a previsão que a gente vai cumprir é a destruição do planeta Terra, né? Então não é isso que a gente quer. Então, nesse momento, o convite a ser aceito é: não sejamos previsíveis. Bora mudar esse futuro. E aí é que vem, então, o que representa a serpente hoje na nossa sociedade não é o diabo. O que está representando a serpente na nossa sociedade atualmente é o hierofante. Quem é o hierofante? O hierofante, primeiro que ele é o curador ferido. Então vamos falar do lado, né, do lado divino dele. Ele é o curador ferido. Se ele é o curador ferido, ele está falando da necessidade de cura, né? Ele é alguém que, ao curar a sua própria ferida, encontrou a cura. Então, a gente está falando aqui de uma questão doentia, da necessidade, a gente está falando aqui da necessidade do conhecimento e do autoconhecimento, porque o conhecimento ele vem de dentro da caverna, olha que interessante. É de dentro da caverna que vem a luz, percebe? Então ele está falando, olha, é do autoconhecimento que você precisa para poder se curar, porque estamos doentes. Estamos nessa configuração, ó, meio animal e meio homem. E o convite é para que a gente se torne humano. E o que é que esse arcano representa na construção da psique humana? Representa o momento em que nós saímos da casa do papai e da mamãe e passamos a viver em sociedade. É o momento em que a gente entra para a escola. É o momento que a gente começa a nossa adolescência, que é a nossa independência hormonal. É quando a gente começa a ter os nossos próprios impulsos, desejos, e é essa força de nossos próprios impulsos e desejos que nos levam a fazer escolhas para que a gente deseje trilhar um caminho que é só nosso. E finalmente saia da barra, da saia e das ordens de papai e de mamãe. Então, é nesse momento que a gente entra para a escola, que a gente inicia a nossa vida social, em que a gente começa a estabelecer as regras do jogo. Para eu saber aonde começa e termina o meu direito, é exatamente aonde começa e termina o direito do outro na ordem inversa. Aonde o meu direito termina, porque começa o direito do outro. Aonde o direito do outro termina, porque começa o meu direito. E assim a gente aprende, ou deveria aprender, a conviver de forma fraterna, respeitosa, amorosa, sexualizada, sem vergonha, porém com muito conhecimento e responsabilidade, a nossa vida humana. Então, muito, mas muito, se não tudo, nossa vida, nossa convivência fraterna, extremamente impedida pela nossa leitura
opressora da nossa sexualidade. Então, vamos dar uma olhada, né? O que que esse selo, o que que a nossa configuração galáctica nos ensina a partir da leitura do selo da serpente, do Kim de hoje? Vamos lá. Entendeu essa questão dos arcanos maiores do tarô? Por que que a serpente, né, essa força vital, ela está, na verdade, representada no diabo, mas hoje na nossa sociedade ela está aqui, ó. Ela está oprimida por regras e leis criadas por humanos. Não é à toa que existe a oração do tubo de luz de força eletrônica, que é esse tubo de luz aqui, olha. A oração do tubo de luz de força eletrônica fala assim, olha: eu sou, eu sou, eu sou a vitoriosa presença do onipotente Deus, que agora me envolve em meu chamejante e brilhante manto de luz branca, fazendo-me invisível, invencível e invulnerável a toda criação humana, agora e para sempre. Então, quando a gente fala em nos tornarmos invulneráveis a toda a criação humana, a gente está falando em se tornar invulnerável a essas falsas regras, falsas morais, falsas leis que nos levam a seguir um padrão completamente opressor. Isso vem na nossa sociedade, gente, desde a escola. Presta atenção. Quando a criança entra na quinta série, que ela entra na segunda metade do ensino fundamental, ela começa a ter que só dar as respostas que foram pré-programadas para serem certas. Ela não pode viajar na maionese. Ela tem que dar a resposta certa e que foi pré-programada para ser certa. Por exemplo, a gente sabe a história do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500, os portugueses chegaram aqui e encontraram os índios pobres, coitados, ignorantes, que precisavam ser catequizados, porque eles viviam como animais selvagens. Essa é a resposta certa, que a criança tem que dar. Ai, se ela questionar, mas viver igual índio pode ser legal. Nossa, ela vira motivo de bullying, chacota, né? E é assim que a gente vai oprimindo essa energia, essa força vital que vem como luz e que encontra as mais diversas expressões. Essa luz no ser humano alcança o mundo quântico das possibilidades. Então, absolutamente tudo é possível. Aí você fala assim, ai não, cuidado, tudo é possível, cuidado, cuidado. E aí, de tanto cuidado, a gente vê coisas que a gente deveria realmente considerar impossível. Tipo, o sujeito entrar na escola e matar uma criança machadada, gente. Esse é o resultado do não pode deixar as crianças livres para pensarem, não pode deixar o ser humano livre para ele fazer o que quiser. Ai, meu Deus, minha Deus, vamos respirar. Porque na hora que a gente despertar para isso, gente, é uma libertação de uma energia que é puro amor. Que é puro amor. A energia vital, a energia de sobrevivência vital da espécie é amor. Então, é muito importante a gente ter esta clareza. Aí o que acontece? Então, vamos lá ver o selo da serpente. O que o selo da serpente diz? Como é que ele diz para a gente lidar com essa energia? Muito bem. Bom, primeiro, que ele, quando encabeça a onda encantada, ele está no tom magnético. Quando um selo está no tom magnético, ele está com o seu poder duplicado. Então, já está dizendo, olha, essa força vital, né? Nesse momento em que a gente está chegando no ponto central do Tzolk'in, ou seja, quando a gente já devia estar mais amaciado,
né? Onde a gente já passou pelo castelo vermelho da nutrição, aprendemos a nutrir o nosso ser, onde a gente já navegou pelo castelo branco do refino, a gente já tomou as porradas necessárias que tínhamos que tomar lá na tormenta, né? Já tomamos caldos das ondas do enlaçador de mundos, já percebemos a responsabilidade das nossas escolhas na onda do humano, né? Percebemos, inclusive, que quanto menos a gente escolhe, mais a gente está seguindo o caminho natural da felicidade, da alegria, da autorrealização e do amor. Então, agora a gente entra na corte da magia com essa vibe. Olha, força vital tem poder duplicado, porque agora você já, né, teoricamente, já devia estar pronto para lidar com essa sua energia dentro de você. Qual é a energia amiga, análoga? Quem é que está aqui dando a dica? O mago. O que o mago fala? O mago fala de receptividade, de atemporalidade e de encantamento. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Toda vez que eu falo encantamento, eu me lembro disso. Porque o que é o encantamento? É o encanto, é a fantasia, né? E Jesus falou: deixe vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, gente. A minha humilde interpretação, que eu não quero aqui colocá-la como verdade última, mas para mim isso fez sentido quando eu, ao estudar todas essas questões, né, da alma humana, eu percebi que o que as criancinhas têm? As criancinhas têm o reino da fantasia. Elas têm essa liberdade de fantasiar. Elas ainda não se tornaram adultas para poder, então, desenvolver o lado racional e colocar tudo em caixinhas conceituais. Elas ainda estão lá no reino da fantasia. Então, essa é a maneira que eu interpretei do encantamento. E o mago fala desse encantamento. E o mago, quando ele fala de receptividade, ele está falando de fechar os olhos para receber. Receber no canal vertical. Receber de forma atemporal. Como? No momento presente do aqui e agora. O que é que você lembra que nos coloca nessa postura de receptividade no total momento presente do aqui e agora, né? Cultivando a presença, desapegando do passado e entendendo que o futuro vai ser a exata consequência da minha absoluta presença no aqui e agora. Do que a gente está falando quando a gente fala nessa postura mago? A gente está falando de meditação, né? Então, a meditação é essa prática que eleva a Kundalini. Isso a gente também sabe, que Buda se iluminou. E a única coisa que Buda fez para se iluminar foi meditar. A igreja, né, o sistema de filosófico que foi criado em torno da prática meditativa de Buda é outra coisa. Mas Buda, única coisa que Buda fez para se iluminar foi sentar e meditar. Essa é a figura, né, que temos dele meditando. Ele saiu do castelo onde ele vivia, com aquele mundo perfeito, ele quis conhecer a vida lá fora, e ele conheceu a fome, conheceu a pobreza, conheceu, mas o que ele fez? Meditou, sentou embaixo da árvore, meditou, e a meditação é o quê? A meditação, e isso eu aprendi no Vipassana, né? A meditação, ela é o exercício da magia representado no mago. A meditação é você justamente se desapegar do que você pensa, sente, quer e faz. É aqui. Quando você se desapega do que você pensa, sente, quer e faz, você finalmente conhece a sua essência, o seu eu superior, o seu eu verdadeiro, que é representado pela figura do mago nessa carta. Quando finalmente ele entende... Opa, peraí. Quando finalmente ele entende... Calma, gente.
quando finalmente ele entende que o que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer e o que ele faz são instrumentos dele, ele surge iluminado. Aí eu me iluminei porque eu percebi que eu sou. Aí então eu sou pensando, eu sou sentindo, eu sou querendo, eu sou fazendo, mas eu sou. Então isso tudo aqui entra no pacote da criação humana. E aqui fica o Criador divino, certo? Então Buda fez isso. Buda se desapegou do que ele pensa, sente, quer e faz. Os pensamentos vinham, ele não dava ouvidos, as emoções vinham, ele não reagia, né? A coceira no cotovelo vinha, ele não reagia, e até que ele se iluminou. A Kundalini subiu e ele se iluminou. Ele se conheceu do ponto de vista do Criador. Então, é isso que o mago está dando como energia análoga aqui, como dica. Ó, a energia aqui é a da serpente. E aqui o mago está dizendo, olha, medita, que aí você consegue subir com essa energia kundalínica e se iluminar. Tá certo? Então, gente, é isso. Olha, embaixo aqui, vamos ver o que nós temos aqui como energia oculta. Poder oculto é o quê? O poder do questionamento. O poder do questionamento que eu estou aqui implorando para você. Questiona, gente. Questiona. Questiona tudo isso que eu estou falando aqui agora, sabe? Pensa bem, como é que é essa história de que tudo relativo a sexo, meu Deus do céu, é isso, é tão ruim assim? É tão ruim assim, todos os palavrões, é tão ruim assim. Por que tanta opressão à mulher? Por que a mulher comeu a maçã? Por que a mulher é representação do pecado original? Por que a Virgem Maria, que é a virgem, que é a mulher que concebeu Cristo? Por que a coisa imaculada? Por que ainda eleva ela aos céus, sabe? Desconecta ela da terra, sabe? A terra fica só com o que é pecado. E o que é bonito e lindo só vai para o céu. Questiona o que eu estou falando também. Agora, não questiona o que eu estou falando com argumentos lógicos, porque eu sou o que menos importa aqui. O que eu estou questionando é a cultura, ela serve para quê? Eu posso até concordar com você. É mesmo, a mulher pecou, ela é representação do pecado original, concordo com tudo. E daí? Aonde isso nos leva? Aonde essa crença nos leva? Que tipo de alegria e de felicidade traz para gente essa crença? Esquece eu. Vamos lá, eu topo. Vamos contigo nessa crença. Aonde? Para quê? Para que serve? Então vamos questionar com intrepidez, sabe? Vamos ser intrépido, assim, sabe? De questionar de verdade. Não argumentar, eu não estou falando de argumentar. Argumento a gente tem para tudo. Lógica a gente encontra para tudo. Basta ter 2 pontos que a gente encontra uma lógica. Agora, questionar é diferente. Questionar com intrepidez e inteligência. O que é inteligência? Inteligência é movimento. Se você tem uma máquina inteligente, ela é inteligente porque ela funciona sem que você precise, né, acioná-la. Então, vamos entender inteligência como uma inteligência que se move, que é autônoma. Então, vamos questionar esse movimento. Qual é a inteligência que existe nesse esculacho com a sexualidade humana? Isso sim é questionar de forma corajosa, intrépida. E essa é a força oculta da serpente. E aí a gente encontra o desafio. Qual é o desafio? O desafio é a águia. O desafio é a mente. O desafio é a visão. O desafio é a criatividade.
Porque a força da serpente é criativa. Mas se eu não chego lá, se eu proíbo com crenças limitantes, com crenças inquestionáveis do exercício da força vital, aí eu não crio, eu não vejo e eu não alcanço a mente humana. Eu continuo funcionando na mente animal. Os 3 chakras básicos instintivos. Tá certo? Então, meus amores queridos, minhas queridas mulheres amadas, não é à toa que a gente está vivendo esse resgate do feminino, esse empoderamento do feminino, esse resgate da força do útero, né? A força criativa do útero, né? Não é à toa, a gente está vivendo mesmo esse resgate, porque se a gente não tirar, sabe, a nossa sexualidade e no bojo da nossa sexualidade, tudo que a mulher representa desse lugar, né, desse lugar oprimido e opressor, eu não vou nem completar essa frase porque a gente vai tirar, a gente está tirando. Esse é o movimento. Esse é o movimento do momento. Então, nesse movimento é que nós vamos viver amanhã. Deixa eu ver aonde que entra agora, acho que é aqui. A gente vai viver amanhã a lua nova, né? Olha aqui, dia 19. A gente vai viver aqui a lua nova, quer dizer, é o início, sabe? A gente está no início. A gente está no início da lunação de Gêmeos. Gêmeos já é a representação da dualidade. E Gêmeos representa a dualidade humana. E Gêmeos também representa a força da comunicação do espírito com a matéria. Então, é uma cruz. A gente tanto tem esse diálogo na horizontal, a consciência da dualidade horizontal, do feminino e do masculino, do eu e você, e a consciência também dessa dualidade na verticalidade, do meu ego com a minha alma, da minha alma com o meu espírito. Então, a gente tem essa possibilidade de comunicação vertical, da personalidade com a alma, e a gente tem a possibilidade da tomada de consciência dessa comunicação horizontal, do masculino, do feminino, do eu com o outro e eu com o grande outro, que é a sociedade. Então, quando a gente une, né, quando a gente amplia a nossa visão, que é o desafio da serpente, ampliar a visão da águia, a gente percebe nós como um coletivo humano, como humanidade. A gente já começa a ter uma visão sistêmica da humanidade, do ser humano. A gente se vê como humanidade, como parte desse todo humano. E quando a gente pratica essa visão também do ponto de vista da alma, a gente também consegue ver que nós, como alma, estamos entre o espírito, o grande espírito, e a nossa personalidade encarnada aqui. Então, nós somos elo de comunicação. E aí, nessa lua nova de amanhã, que a gente medite com essa intenção da visão da dualidade como partes de uma unidade, para a gente poder, então, se abrir para essa comunicação do espírito com a matéria, da alma com a personalidade e dessa comunicação finalmente fraterna e amorosa de mim com o todo, com o outro mais próximo, né, com o próximo, e do outro como coletivo. Então, amanhã a gente tem essa entrada, depois a gente tem a sequência dessa onda encantada, porque hoje eu não vou falar, porque eu quero muito que isso fique bem claro, porque nós vamos iniciar, né, nós vamos transitar, nós vamos surfar nessa onda da serpente, por esses 10 portais de ativação galáctica. Essa é a onda, a gente está entrando no castelo da magia, então a gente está começando a trilhar a magia, e quer tenhamos consciência dela ou não, ela vai acontecer. Agora, a troca entre nós e o mundo externo, a troca entre a nossa personalidade e a nossa alma, será potencializada com a força de 1000 sóis, quer a gente tenha consciência disso ou não. Entende? Então a proposta é, bora entrar no castelo da magia com a varinha na mão,
né, a varinha de condão na mão. Qual é? O que é a nossa varinha de condão? É a nossa consciência. Tá certo? Então é isso, ó, só para a gente ver aqui novamente, tá? Estamos aqui em 105, essa é a minha onda encantada, eu tive a honra de nascer nela, o meu Kim é o 107, mão elétrica azul, né? Então, e a gente vai estar atravessando esses 10 portais de ativação galáctica. Ai, Cláudia, o que eu faço? O que eu faço nos 10 portais de ativação galáctica? O que eu faço? O que você faz? O que você faz? Eu digo ou você completa a frase aí nos comentários? Tchananã. Falo ou você completa a frase aí nos comentários? O que eu faço? 10 portais de ativação galáctica, Cláudia, e agora? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Acho que eu vou deixar para você dizer aí nos comentários o que você faz. Tá bom? Gente, gratidão. Gratidão imensa. Gratidão imensa. Eu preciso de retorno nesse vídeo. Eu vou precisar de retorno desse vídeo. Eu tô aqui numa intrepidez danada, né? E apesar de eu sentir e saber o que eu estou falando, se isso não tiver serventia para você, eu vou me recolher à minha insignificância. Então, eu preciso saber como isso chega até aí, até porque eu sou mão elétrica, né? Eu ativo conhecimento vinculado à cura. O meu tom é o tom do serviço. Então, se o que eu fizer aqui não for nenhum tipo de serviço para você, para mim, tá fora perde o sentido. Por falar em serviço, eu preciso também convidar vocês para esse novo servir, né, que se apresentou para mim a partir da onda do humano, que é agora as lives, né, gente? Eu agora estou falando com os psicólogos, porque minha batalha paralela é a batalha de perceber que muita farmácia tem alguma coisa errada aí. Então, eu queria pedir a vocês, para vocês levarem esse convite aos seus terapeutas, aos seus psicólogos, aos seus psicoterapeutas, que a gente vai falar de uma questão muito importante no processo terapêutico que visa alta, né? A gente está trabalhando aqui com um processo terapêutico que visa alta, não a terapia de apoio que se estende por 10, 15, 20 anos, mas aquela terapia que visa alta e que pode causar, que pode trazer, que a ideia é essa. A ideia é ajudar os psicólogos a atrair mais pessoas para a sua clínica, com terapias mais breves, de sucesso, com alta, cobrando o dobro por cada sessão. Porque um terapeuta, ele precisa ele trabalha com a sua mente o tempo todo e ele não pode trabalhar 40 horas por semana, senão ele pira. E ele pirado não vai ajudar ninguém, né? Então, a nossa próxima live vai ser na quarta-feira, às 19 horas, e eu vou falar sobre vínculo ou transferência, que é uma condição básica numa dinâmica de um processo terapêutico com alta, tá certo? Então, gente, gratidão por me ajudar nessa divulgação, e eu continuo esperando aí embaixo que você escreva nos comentários. E eu vou responder nos comentários também o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente precisa fazer, meu Deus do céu, para passar por esses 10 portais de ativação galáctica, tá bem? Então, é isso aí, gente. Gratidão. Namastê. Em Lakesh. Eu sou um outro você. Tchau. Amanhã a gente medita.